Olá, amados. Hoje nosso assunto em pauta vai ser sobre vírus, os nossos inimigos invisíveis e os monstros humanos, né? Então, os sinais estão ao nosso redor, né? Então, estamos aqui nesse planeta Terra para aprendermos, evoluir e se desenvolver através das nossas escolhas, né? E é assim que a vida é, né? Até mesmo no corredor da morte, né? Então, há muitas dúvidas e perguntas e pessoas que você vê assim que estão espiritualmente assim perdidas, fazendo tais perguntas e interrogações, né? Tipo assim, como Deus permite que essas coisas aconteçam, né? Como que Ele pode, né, criar tais monstros, né? Tais monstros assim, não são só os vírus, né? Seres humanos, monstros também, né? Que mesmo numa época tão difícil, não estão preocupados se tem gente passando fome na rua, né? Estão preocupados em acarretar mais verbas para o seu próprio benefício, né? Político. Então, nada acontece por acaso, né? E nem mesmo um cruel assassinato, né? E todas as coisas na vida são interligadas, né? Interrelacionadas, né? Nós somos responsáveis por nossas ações, né? E muitas pessoas nem precisam ficar trancadas em suas casas ou celas físicas, porque já seus próprios sentimentos de revolta, fúria e ódio as vem acorrentando há muito tempo, né? E você acha assim, Maristela, que eu estou nisso que você está dizendo? Olha, se você vive na fúria, no ódio, no pensamento ruim, se você sempre está doente de alguma coisa ou cronicamente, você está acorrentada numa cela, né? E então, hoje eu vou provar isso, né? Gosto de falar e provar. Vou provar isso num caso atendido há muito tempo atrás, um caso verídico, né? Que me chamou muita atenção, né? A gente aprende muito atendendo as pessoas, né? Então, eu vou contar sobre um casal onde eles já estavam casados assim há 3 anos, né? O rapaz eu vou chamar de Tom. E ele tinha por volta de 32 anos. E a moça, eu vou chamar de Mila, ela tinha por volta de 26 anos. E a criança, né, com 2 anos, né, que eu vou chamar de Misha, né? Então, ele, o rapaz, era muito fechado, né, nas suas emoções, né? Muito assim, uma pessoa muito difícil de sair da concha, né? E quieto, né? Não demonstrava emoções e casou-se com a Mila, e a Mila já era muito diferente, tipo assim, um mosaico de azuis, de rosas e violetas, né? Uma pessoa muito alegre, né? E eles tinham então essa criança de 2 anos, né? E a Mila, uma sexta-feira, saiu para ir para a escola, né? Estava terminando a faculdade. E ele, o Tom, ficou em casa com a criança, né? E a criança estava dormindo ao seu lado, e ele olhava para o relógio e via assim as horas avançando,
já passava das 11h30 e ela costumava chegar às 11 na sexta-feira. E ele foi ficando primeiro preocupado, né? Será que aconteceu alguma coisa? Chama a polícia, não chamo, né? O que está ocorrendo, né? E depois ele foi assim, tentando ficar calmo, ele olha novamente para o relógio, já está próximo da meia-noite. Quando ele começou a ouvir um barulho lá fora, né? E ele se acalmou, ele achou, nossa, ela chegou, mas por que não me avisou? E foi uma mistura de sossego com revolta, né? Porque não me ligou, porque não me avisou. Mas ele começou a perceber que quando a pessoa colocou a chave na fechadura, ela não conseguia abrir a porta, né? Experimentava 1, 2, 3, 4, ele viu que havia algo errado, pegou o telefone, né? E chamou a polícia. Mas quando ele estava terminando de falar com a polícia, o ladrão, né, o suposto ladrão, conseguiu adentrar a porta, né? E logo apontou a arma para ele, né? E ele colocou o telefone correndo no gancho. Ele falou, você chamou a polícia? Ele falou, não, estava pedindo uma pizza, né? E desligou o telefone. E o ladrão começou a tirar um sarro dele ali, né? E ver que ele tremia tanto e começou a se divertir com a situação, né? E ele começou, olha, você aqui dormindo com a criança, né? E eu estava dormindo com a sua esposa, né? Ou falando melhor, estava comendo a sua esposa, né? E ele tremendo, 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 né? E agora eu vim me divertir um pouco agora com vocês também, né? Eu já comi, já matei. E agora eu vim me divertir com vocês, né? E o homem se esborrava de tremer e começou a fazer, a urinar na cueca. E o ladrão percebeu. Então ele disse assim, nossa, está se borrando todo de medo e não faz nada para defender a sua filha, porque sua mulher eu já matei. E você não faz nada para defender a sua filhinha, né? E ele não conseguia ter ação, né? Ele estava ali parado, se borrando de medo. E o rapaz pegou, atirou na cabeça da criança e logo a criança já estava toda ensanguentada em volta dela. E ele continuava intacto, não conseguia fazer mais nada. E as sirenes já começaram a tocar e ele disse, meu Deus, será que vai dar tempo? Né? Minha filha já morreu, minha mulher já morreu. Mas ele continuava ali, né? Urinando sem parar nas calças e ele se divertindo com aquilo. E o assassino disse para ele, olha, eu gostaria de continuar me divertindo com você. Mas os homens já estão chegando. Então eu vou ter que parar o nosso circo, né? E atirou nele também, até ter a certeza que estava morto, pulou a janela e se foi. Mas a polícia conseguiu pegar ele, né? E ele foi preso e foi condenado ao corredor da morte, né? E eu consegui ter acesso a esse caso porque eu achei assim muito marcante, muito dolorido e ao mesmo tempo muito interessante de entender o circuito da vida, né? E quando eu tive contato com esse assassino, né? E com esse assassino, e então ele teve assim bastante assim restrições e tentou se recusar de todas as formas de estar falando comigo, mas ele acabou aceitando, né? Que meu interesse ali era entender por que uma pessoa chega nesse ponto, né? De assassinar uma família, né? E não levar nada,
né, em não levar nada, né? O prazer estava ali em assassinar e não levar o dinheiro, senão ele teria levado o dinheiro da moça, que já tinha bastante dinheiro na carteira. E ele não se importou com o dinheiro que estava na carteira, ele sentiu um certo prazer em matar, né? Ele diz para mim, ele relatou que uma voz falava para ele, não, mata, mata, mata. E assim como a mesma voz disse para ele, mata ele e mata a criança, né? Então, da onde vem isso? Né? Eu queria entender da onde vem isso, né? Então, depois de muito custo, né, para a gente resumir aqui, depois de muito custo, de ter criado uma certa relação mais estreita, né, com esse condenado ao corredor da morte, que seria morto por uma injeção letal, né? Ele aceitou começar a fazer uma terapia, né? Mesmo sabendo que, independente do resultado da terapia, ele seria morto por essa injeção letal. Mas ele até também acabou se interessando em saber por quê, né? Algo muito forte dentro dele, né, levou ele a fazer isso. E quando ele entra em regressão, ele vê claramente, né, que tanto a moça quanto a criança eram figurantes aqui na existência, né, eram pessoas de muita luz, né, eram figurantes que vieram apenas para ajudar esse homem a voltar a ter sentimentos, né? Porque em existência passada, ele amou muito uma moça, né, que o ridicularizou e que o judiou de todas as formas e levou ele ao suicídio. E então ele já veio para uma outra existência mais duro e dizendo para ele mesmo que ele não ia demonstrar emoções para ninguém. E nessa uma outra existência, ele teve esse assassino como filho, onde ele era uma pessoa também que não demonstrava sentimento nenhum, né, para a família, para a esposa. E esse suposto assassino tinha um cachorrinho, e ele gostava muito do cachorrinho. O cachorrinho ficou doente e morreu, e ele pegava o cachorrinho no colo e chorava muito porque o cachorrinho morreu. E o pai falou para ele, para com isso é feio, não adianta emoções, sentimentos, são coisas que não levam a nada, porque ele já tinha traumas de outra existência que ele trazia. E a criança não parou, a criança continuou chorando e ele espancou muito essa criança que supostamente hoje é o assassino dele. E ele quase matou essa criança de tanto espancar, né? E essa criança, ela sobreviveu apenas até os 16 anos, porque ela estava sendo criada num ambiente de muita revolta, né? Onde ela é espancada, a mãe não conseguia parar aquele pai que era totalmente absoluto nas emoções. E essa criança aos 16 anos envolveu, né, uma pneumonia dupla, né, que é a pneumonia dupla, o pulmão, quando ele é tomado, você está assim, em sua relação com a vida, você e a vida, você está desistindo daquela vida que não faz sentido para você, né? Então ele teve uma pneumonia dupla e desencarnou ali aos 16 anos, né? Mas com muita revolta. E antes, um pouco antes de desencarnar, ele chama pelo pai e diz: eu estou indo, vivi uma vida horrível com você. Você me destruiu, me humilhou, não deixou que eu tivesse emoções, sentimentos, e eu estou indo. Mas eu vou encontrar você. Eu vou esperar por você. Ou do lado de lá, em espírito, ou novamente em vida, eu te acho. E eu vou te humilhar da mesma forma que você me humilhou. E então eles todos desencarnam. E nessa existência, então, esse rapaz veio, né, novamente fechado nas suas emoções. O mundo para ele já era preto e branco. E essas duas figurantes, que era a esposa e a criança, que vieram para tentar desencadear nele emoções, né? E
até o episódio acontecer e o episódio se repetir, onde o assassino era o próprio filho da existência passada e que ele humilha ele de todas as formas e destrói antes de matá-lo, né? E aí você então pode assim me perguntar assim, e isso não acaba, Maristela? Acaba com você. Quando você para de ter ódio, de ter ciúmes, de ter raiva, de ter fúria, às vezes de um irmão mais bem sucedido, ou de um irmão porque você acha que ele é mais bonito que você, ou você tem raiva de uma pessoa, não sabe nem porquê, né? Se você resolve deixar essa pessoa em paz, né, e viver a sua vida, é o melhor que você está fazendo, né? Você não vai ficar doente e não vai continuar fazendo coisas erradas, né? Então, eu passo assim, para de acumular lixo, né? As pessoas que mais ficam doentes estão sempre acumulando lixo, né? Quando alguém se sente impotente com você, ele vai revidar. Você pode ter certeza que ele vai revidar. Ele tem que ser muito iluminado para não revidar, né? E o assassino estava assim influenciado pelo seu interior, né? E quando uma pessoa se sente impotente, ela atrai vibrações mais baixas, né? Então ele vinha se sentindo impotente e o rapaz assassinado, pai de família, eles também se sentiam impotentes, também estava uma vibração baixa, onde o mundo para ele também era branco e preto. Então, tanto, você vê que um ser humano, ele acha você, né? Quando uma pessoa é estrupada, quando uma pessoa é assassinada, quando uma pessoa é roubada, não é por um acaso. Algum ato errado você já teve em vidas passadas e essa pessoa te achou, né? Quantas pessoas perdem dinheiro até pela internet, né? Às vezes o suborno pela internet, a pessoa se faz de coitado, ela tenta assediar moralmente aquela pessoa de todas as formas. E se você não tem luz, você cai naquilo. E se você tem luz, ele mesmo toma vergonha na cara e desfaz aquela amizade, né? Ele demora, mas se ele vê que ele tenta de todas as formas e não consegue, ele vai uma hora te deixar em paz, né? Porque você não se envolve na vibração dele, né? Então, aqui tá, deixa a minha dica assim, que quando você vê que tem alguma coisa errada em você, né, um círculo vicioso, procure uma terapia de psicanálise com regressão, vá se conhecer antes de fazer besteiras, né? Você vê assim que profissionais assim famosos, como atores, cantores famosos, são eles que mais fazem psicanálise. E eles fazem psicanálise a vida inteira. E quando eles fazem psicanálise a vida inteira, eles têm o pé no chão. Eles não se perdem, não deixam de ser humanos. Quando você vê um famoso assim que perdeu o chão, é porque ele acha que psicanálise é para louco, né? Um ser humano assim pedante, arrogante, né? Quando a gente vê um parente dessa forma também, porque ele nunca fez uma análise, né? Então ele perde o chão, né? E você atrai as vibrações mais baixas, como o vírus que está aí, o coronavírus hoje, como tem outros vírus rodando, mas o coronavírus está mais em evidência, né? O Covid-19, né? Então, o seu ladrão, o seu assassino, o seu estuprador sente uma ligação psíquica com você, né? Ele não sabe por quê, ele não consegue saber por quê, mas ele sabe que ele tem que chegar em você, né? E ele não quer dinheiro, ele quer mesmo atacar você, né? Então, espero-se que você consiga desmascarar e desmanchar as prisões, né, construídas por você mesmo, né? E os outros tantos que
que surgirão, né, no seu caminhar, né? Então, antes de terminar esse vídeo, eu quero deixar bem claro para você que nós não somos roubados, estrupados, assassinados, né? Uma vontade suicida incontrolável por uma causa. Existe uma causa muito forte por detrás. E se você não procurar se entender, né, com certeza, né, você vai acabar assim se perdendo, né? E assim é os filhos que estão aí, né? Nós somos reclusos dentro de casa, mas porque o vírus ele é invisível, como os monstros humanos são invisíveis também, né? Mas nós só não vamos entrar nessa vibração e se perder e ficarmos doentes, né? Ou na beira da morte, ou até morrer por esse vírus ou por outros monstros qualquer humanos por aí, se a nossa vibração se manter elevada. Espero muito ter esclarecido. Gratidão, amor.